Em um dos mais importantes atos da diplomacia brasileira no semestre, Lula reuniu líderes e representantes de países da América do Sul em Brasília. Na pauta, caminhos para melhorar a integração regional e a reafirmação de que o Brasil quer assumir o papel de liderança. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Mas a tarefa não é dos mais simples. Os governos têm seus próprios problemas internos, que vão de insatisfações setoriais até crises que ameaçam os mandatos, sem mencionar diferenças ideológicas entre os líderes. Na véspera da reunião, o encontro de Lula com Nicolás Maduro gerou polêmica. E algumas falas do presidente, apontadas como uma defesa do regime venezuelano, foram mal vistas até entre aliados. O Ao Ponto de hoje discute a reunião de líderes da América do Sul e as dificuldades para se encontrar um caminho coeso para a integração. Neste episódio, o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, discute os passos do governo Lula para retomar o papel de liderança e a complexa relação com a Venezuela. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 31 de maio começa agora. Vem com a gente. Professor Guilherme Casarões, antes de mais nada, bem-vindo aqui mais uma vez ao Ponto para falar de política externa brasileira. O Lula conseguiu reunir em Brasília líderes de quase todos os países da América do Sul, à exceção do Peru, para essa reunião, incluindo líderes que não se bicam e que têm suas próprias disputas. O Lula até disse no discurso que no passado deixaram que as ideologias dividissem esses países. Em termos gerais, a gente pode dizer que esse encontro é uma espécie de reinício da liderança brasileira da região? Felipe, Carol, é um prazer estar aqui com vocês de novo. A política externa do governo Lula prometeu a reconstrução da integração regional, das bases que fizeram do Brasil uma liderança regional importante ao longo dos últimos 20 anos. A primeira reunião que aconteceu entre países da América do Sul, entre os líderes da América do Sul, aconteceu em 2000, em Brasília. Foi uma reunião convocada pelo Fernando Henrique Cardoso à época, e foi o momento em que ele lançou uma grande iniciativa ambiciosa da política externa brasileira, que foi a iniciativa de integração da infraestrutura regional da América do Sul, a IRSA, que depois acabou sendo incorporada à Unasul. Então o Brasil já vem construindo essa base, essa plataforma regional há bastante tempo. Começa com a relação com a Argentina, com aquilo que deu origem ao Mercosul um tempo mais tarde, mas foi do FHC a ideia de unir a América do Sul como uma região prioritária para o Brasil, e o Lula deu continuidade a essa política, inclusive institucionalizando muitas dessas iniciativas regionais pontuais, inclusive de infraestrutura, na forma do que virou a Unasul a partir de 2008. Então, é uma marca do governo Lula a integração regional, tanto no campo econômico, mas sobretudo no campo político, e nesse momento do terceiro mandato do presidente Lula, havia aí uma percepção de um abandono das políticas regionais, né, legadas aí por uma sequência de presidentes que não se interessaram tanto pela região, desde o segundo mandato do governo Dilma, mas sobretudo, né, nos governos Temer e Bolsonaro a gente viu um certo desprezo, uma certa negligência com relação a essas organizações de integração regional, e o Lula promete, portanto, fazer essa reconstrução a partir da liderança brasileira, que é o centro natural de gravidade da economia e da geopolítica da América do Sul, no sentido mais geral. Então essa reunião, ela tem esse sentido mesmo de reconstruir a integração regional a partir da liderança brasileira. Dá para dizer, professor, que os demais países esperavam esse retorno do Brasil a um papel de liderança que foi abandonado nos últimos anos e vinha, de alguma forma, começando a ser ocupado pela China? Eu diria que sim, por duas razões. Primeiro, justamente a questão chinesa. A China ocupou um espaço importante, outrora exercido pelo Brasil, como, aliás, a principal parceira comercial de virtualmente todos os países da América do Sul. Então, há uma percepção de que o Brasil deve se reposicionar economicamente com relação aos vizinhos, e é claro que os países são muito gratos a essa relação com a China, que é uma relação em larga medida positiva do ponto de vista econômico e comercial, mas sabe-se também de um medo generalizado na América do Sul de que se crie uma certa relação de dependência econômica profunda da China. Então a alternativa brasileira
é uma alternativa palatável para os vizinhos, então havia expectativa de que isso pudesse começar a acontecer a partir do retorno do presidente Lula a Brasília, né, ao Palácio do Planalto, a partir desse ano de 2023. Por outro lado, eu acho que os vizinhos entendem que a posição brasileira ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva nesse contexto da integração regional. O Brasil, na medida em que abandonou os mecanismos de integração, deixou os países sul-americanos, por vezes, sem rumo. A gente viu, por exemplo, uma dificuldade muito grande de se construir um consenso a respeito da Venezuela. A gente viu que problemas regionais começaram a se acumular e o Brasil sempre teve um papel de estabilizador regional importante, sobretudo por meio da integração. Então, esse abandono ele foi visto como uma espécie de movimento perturbador ou desestabilizador da região e, portanto, há uma expectativa muito positiva de que o Lula possa retomar a estabilidade regional, de novo buscando exercer um tipo de liderança cooperativa que é a marca da política externa brasileira para a região. Professor Casarões, talvez o resultado prático dessa reunião tenha sido o documento conhecido como Consenso de Brasília, que foi assinado por todos os presidentes e o representante do Peru. São 9 parágrafos e que, segundo a apuração da nossa colega Eliane Oliveira, foi considerada uma vitória pela equipe do presidente Lula. O documento ele fala da construção de um mundo pacífico, fortalecimento da democracia, promoção do desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, à fome e às formas de desigualdade, promoção da igualdade de gênero, gestão ordenada, segura e regular das migrações, enfrentamento à mudança do clima, combate ao crime organizado, questões que o presidente Lula tinha prometido levar para essa reunião. Agora, embora tenha sido um documento como a gente vê geralmente em reuniões de líderes, ou algumas, se bem que algumas não produzem documentos finais por desacordos, mas pensando na reunião em si, colocar presidentes e representantes dos países da América do Sul, apesar de todas essas diferenças, já pode ser considerado uma vitória diplomática do governo Lula? Eu diria que é uma vitória diplomática importante no momento em que o Lula vinha sendo criticado pelo foco excessivo, inclusive, da imprensa internacional com relação à guerra da Rússia na Ucrânia. Então, a gente até já comentou em outro episódio a respeito disso. Eu acho que o Lula ele acabou gastando muita energia nessas últimas viagens internacionais, falando de Ucrânia, se posicionando, posições que até podem ser positivas, né, para um eventual acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, com participação brasileira, mas não só. Mas eu acho que o Lula agora volta àquela que era a agenda prioritária da política externa desde a sua vitória nas eleições do ano passado. Né, essa agenda de política externa se desdobrava em 2 dimensões importantes. Uma delas era recuperar a liderança brasileira no debate multilateral sobre mudanças climáticas. Claro que há outros temas também de preocupação do Brasil, direitos humanos, por exemplo, desarmamento, mas o tema das mudanças climáticas certamente era o mais importante desses temas, razão, aliás, pela qual o presidente Lula, ainda como presidente eleito, foi à COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, levou a Marina Silva na delegação. O próprio Lula está vivendo hoje, né, dilemas envolvendo a pasta ambiental e outras pastas, né, a questão toda do Congresso tentar reconstruir o organograma do Planalto. Então, eu acho que existe aí uma preocupação em voltar a exercer a liderança ambiental, e essa é uma oportunidade para que pelo menos um consenso seja construído em torno da questão climática, lembrando que a Amazônia ela é um patrimônio de muitos países da região, então há ali ganchos importantes que o Lula pode explorar. E a outra promessa da política externa do Lula desde a sua vitória foi reconstruir a base da integração regional com a liderança brasileira. Então eu acho que essa iniciativa em particular de trazer os chefes de Estado e de governo da América do Sul para uma reunião em Brasília, mostra essa busca brasileira, essa tentativa de reconstruir o protagonismo do Brasil, liderando uma América do Sul cada vez mais próspera, né? Continente que foi muito afetado pela crise de Covid-19, continente que vem vivendo dificuldades econômicas estruturais muitas vezes, e que com a ajuda brasileira talvez consiga sair um pouco dessa situação de paralisia econômica rumo a uma retomada do crescimento, não só brasileiro, como também regional.
que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha. Como lidar, professor, com as mudanças nos cenários internos dos países? A Argentina, por exemplo, vai às urnas em outubro e um candidato de extrema-direita tem chances de chegar à presidência a despeito de toda a aproximação de Lula com o atual presidente Alberto Fernandes. O Equador também vai às urnas, mas num outro contexto. Temos o Peru com aquela infindável crise. Como navegar por mares tão revoltos? Carol, é muito difícil para o Brasil lidar com uma América do Sul em permanente turbulência, né? O Lula já enfrentou esse desafio lá atrás, 20 anos atrás, quando a América do Sul vivia a sua primeira onda rosa, né, que é, como a gente chama, o fenômeno de termos vários governos de esquerda mais ou menos alinhados e simultâneos na política sul-americana. Mas mesmo naquele momento havia crises, houve uma crise envolvendo, uma crise prolongada envolvendo Equador e Peru, uma crise envolvendo Colômbia e Venezuela, uma crise envolvendo a Bolívia, logo que o Evo Morales, inclusive, chega ao poder em 2006, ele nacionaliza as reservas de óleo e gás, e isso gera, inclusive, uma disputa diplomática com o Brasil. Então, eu acho que o Lula saberá navegar esses mares revoltos da América do Sul, entendendo que o Brasil, de novo, é uma força estabilizadora do continente e pode, inclusive, ajudar a resolução de problemas persistentes da região, tanto a crise econômica argentina, quanto a crise política no Equador e no Peru, quanto a questão venezuelana, que já se arrasta há muito tempo, né? Uma crise aí com várias dimensões, uma dimensão humanitária importante, política, econômica, social e por aí vai. Então eu acho que o Lula está bem posicionado para ajudar a América do Sul a resolver, encaminhar suas próprias crises. É claro que a gente não está falando aqui de promoção de democracia, estrito sensu, como os Estados Unidos adoram fazer ao redor do mundo, mas a gente está falando de uma contribuição diplomática e econômica importante que o Brasil pode prestar a esses países da região. A gente está diante de uma segunda onda rosa, se pudermos colocar assim, porque há vários governos de esquerda na América do Sul e isso pode até servir como um facilitador dessas conversas políticas que a gente está acompanhando entre o Brasil e os vizinhos. A grande questão é que diante de um cenário eleitoral conturbado na Argentina, em que a gente pode ter uma inversão de papéis, né? A gente teve Bolsonaro aqui enquanto Fernandes estava lá, agora a gente vai ter o Lula aqui, enquanto o Javier Milei, por exemplo, tem uma chance grande de ganhar as eleições do ano que vem. Graças ao poder gravitacional que o Brasil exerce, inclusive sobre a economia argentina, eu acho que o campo de ação de um eventual presidente de extrema-direita na Argentina é restrito, né? O Brasil, com Bolsonaro, acabou virando as costas para a Argentina, mas eu acho que o contrário dificilmente vai acontecer, até porque as alternativas à Argentina são complexas, né? Eles têm a China como alternativa, eventualmente os Estados Unidos, mas tudo vai depender de um arranjo político também complicado, que depende das eleições dos Estados Unidos também, né, se o Trump voltar ou se um presidente republicano ganhar a eleição talvez facilite essa relação com a Argentina, mas não é garantia. E a questão venezuelana se coloca como um tema muito importante, lembrando que também haverá eleições na Venezuela ano que vem, eleições que a gente já imagina o resultado, porque é uma eleição em que o Maduro tem um poder muito grande sobre as instituições, inclusive eleitorais do país, mas eu acho que o Brasil também pode tentar contribuir para um realinhamento de expectativas, garantindo pelo menos que a Venezuela não volte àquela crise monumental política que a gente viu desde 2017 se arrastando. Eu queria entrar ainda nessa questão do extremismo. A gente falou do Javier Milei, que aqui os leitores do Globo a gente vem falando dele, desse crescimento dele há algum tempo, e a gente viu no Chile uma demonstração da extrema-direita muito forte. O Lula demonstrou uma preocupação com o extremismo nessa fala dele, mas enfrentar essa questão não vai ser uma coisa tão simples, né? Felipe, eu acho que o grande desafio do Lula neste momento ainda é interno. A gente está vivendo
os rescaldos do 8 de janeiro, uma CPMI, né, sobre o tema, né, tá aí já sendo colocada. Então, eu acho que o governo Lula ele tem aí uma preocupação, num primeiro momento, com os efeitos que a extrema-direita tem internamente. A gente sabe que o fenômeno Bolsonaro ele deu frutos, né, inclusive no legislativo. O Lula enfrenta um legislativo particularmente hostil nesse momento, graças ao poder que a extrema-direita acumulou no Brasil ao longo dos últimos anos. Mesmo o fracasso eleitoral do Bolsonaro não impediu que ele elegesse a maior bancada da Câmara dos Deputados. Então, essas preocupações, inclusive no Ministério dos Direitos Humanos, com o ministro Silvio Almeida, em outros ministérios, há um entendimento de que o Brasil tem que arrumar a casa primeiro, tem que dar um jeito de pacificar, ainda que, né, superficialmente, a própria política nacional antes que possa se lançar a pensar problemas de países vizinhos. O que está acontecendo na região, eu acho que é muito tributário do que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 4 anos. Da mesma forma como a eleição do Trump foi muito importante para explicar a eleição do próprio presidente Bolsonaro em 2018, eu acho que o período Bolsonaro é muito fundamental para a gente entender movimentos de extrema-direita que vão aparecendo ao redor da América do Sul e com chances reais de vitória, como a gente viu no Chile contra o Boric, como a gente viu na Colômbia contra o Petro. Eles conseguiram vitórias apertadas, né, nos seus países, mas a extrema-direita segue muito poderosa, né? O caso chileno com a Assembleia Constituinte é uma ilustração muito clara do que está acontecendo. Os republicanos fizeram 35% dos votos, o que lhes garante 22 das 50 cadeiras da Constituinte. E o mais importante, o partido vai ter direito a vetar propostas. O Unidade para Chile, nome do grupo de apoio do presidente Gabriel Boric, com partidos de esquerda e de centro-esquerda, ficou em segundo, com 28%. E desta forma o governo ficou com 17 cadeiras. Os partidos da direita tradicional, que governaram nos tempos do ex-presidente Sebastião Pinheira e que desta vez competiram unidos com o nome de Chile Seguro, ficaram no terceiro posto, com 21% dos votos que lhe garantiram 11 cadeiras. Esta é a primeira vez na história chilena que a extrema-direita supera a direita clássica em uma eleição. E eu acho que nesse momento, ainda que o Lula não pense diretamente a situação política dos países vizinhos, e certamente o Lula não vai se aventurar em fazer campanha para determinados candidatos, como o presidente Bolsonaro fez no passado, né, apoiando, por exemplo, o Macri, né, na sua tentativa de reeleição na Argentina e coisa parecida. Eu acho que o exemplo brasileiro vai ser muito importante para que os países da América do Sul não caiam na mesma armadilha da extrema-direita ou do extremismo político de uma maneira mais ampla. Então, se o Lula conseguir arrumar a casa e se o Lula conseguir empreender políticas que sirvam de exemplo para os países vizinhos, isso pode ser, vamos dizer, a melhor coisa que o Brasil fará para a política sul-americana no médio prazo. Eu acho que o Lula está arrumando um caminho razoavelmente consistente. É claro que é muito difícil pensar numa pacificação ampla do Brasil nesse momento, mas caso o Lula consiga empreender pelo menos algumas políticas importantes para conter o avanço da extrema-direita aqui, isso certamente vai ser uma boa notícia para os países da região que estão enfrentando desafios semelhantes. Professor, o governo brasileiro vinha tentando achar uma forma de reativar a Unasul, que hoje é praticamente uma organização zumbi, né? Isso é possível naqueles moldes que a gente viu a instituição surgir lá em 2008? Ou o Lula vai ter que achar um outro caminho para criar essa organização internacional sul-americana? Olha, eu acho muito difícil que o Lula construa uma outra Unasul. A América do Sul ela tem uma história até curiosa com esses instrumentos e mecanismos de integração regional, porque muitas vezes, em vez de se abandonar um processo de integração regional, resolve-se construir um outro em cima, né? Então a gente já teve o Mercosul, que foi um experimento bem sucedido, ainda que com problemas conhecidos. Depois a gente teve a iniciativa da CASA, que era a Comunidade Sul-Americana das Nações, que não foi devidamente institucionalizada e que virou a Unasul um tempo depois.
E depois criaram-se outros mecanismos, como a Aliança do Pacífico, né, dos países ali da costa pacífica, Chile, Peru, Colômbia, junto com o México. Então, há uma história de muitas instituições para pouco resultado concreto. Então, eu acho que o caminho de se criar uma nova instituição seria ruim, tanto para o Brasil quanto para a própria ideia de integração regional da América do Sul. O que eu vejo é uma tentativa, que eu acho que faz sentido e o Brasil tem condições de garantir que isso aconteça, de reconstruir as bases da Unasul, que foi inaugurada pelo próprio presidente Lula, 15 anos atrás. Então, o investimento da Unasul ele é certamente uma das prioridades, um dos pontos mais importantes nesse momento da política externa brasileira. Qual é o problema, qual é o grande embaraço que eu pessoalmente vejo? Apesar das diferenças mais amplas que a gente vê entre vários governos da América do Sul, o grande entrave para que se reconstrua a Unasul, nos termos em que ela foi construída lá atrás, é a situação venezuelana. Não existe consenso hoje sobre a situação política do país vizinho. Muitos países, inclusive presididos por presidentes de esquerda, consideram que a Venezuela já evoluiu para uma ditadura, para uma autocracia, e que, portanto, não pertenceria à própria Unasul. Lembrando que a Unasul ela tinha uma cláusula democrática também, assim como o Mercosul também tinha. Então, há ali um percalço que é justamente de natureza institucional. A Unasul só vai conseguir ser reativada plenamente a partir do momento em que a Venezuela entrar ou retomar as trilhas da democracia, o que é algo muito difícil nesse momento, a julgar pelo estado de coisas que a gente vê hoje na política venezuelana. A coisa se acalmou desde que o Guaidó desistiu da sua ambição presidencial, de ser um presidente autoproclamado, mas as circunstâncias estão longe de ser tranquilas, na Venezuela. E o discurso do Lula nesse momento foi até de subscrever a narrativa do Maduro e do PSUV sobre o que está acontecendo no país, mas a gente sabe que os desafios são muito maiores e que ano que vem a gente vai viver um teste muito importante, porque diante de eleições venezuelanas que dificilmente transcorrerão tranquilamente, o governo brasileiro vai ser instado a, de alguma forma, se posicionar, ainda que de maneira construtiva, para garantir a normalidade institucional venezuelana. Então, essa é a pré-condição, pelo menos a meu ver, para que o Lula consiga reconstruir a Unasul nas bases em que ela foi inaugurada 15 anos atrás. O desafio é muito grande, o governo brasileiro tem condições, instrumentos e uma tradição, além do próprio poder gravitacional do Brasil para fazê-lo, mas vai ser um processo certamente difícil, que vai ter que ser construído com muita tranquilidade até o ano que vem. A gente deixou o assunto Venezuela, ele dominou as conversas, mesmo antes do início da reunião. Chamou muita atenção a presença do presidente Nicolás Maduro, que até pouco tempo era banido do território nacional. Lula recebeu um dia antes do encontro, a gente vai falar dessa fala do Lula, mas antes da gente entrar no tema específico das reações, do que o Lula falou, do que Maduro falou, como que você analisa a forma como o governo brasileiro mudou a sua estratégia para a Venezuela e agora aparentemente está tentando trazer de volta para a diplomacia o venezuelano Nicolás Maduro? O entendimento da política externa brasileira sempre foi o de que o isolamento internacional a um país sempre sai pior do que a ideia original, a emenda que sai pior que o soneto, como a gente costuma dizer. O Brasil sempre foi contrário a qualquer medida de isolamento internacional de qualquer país. Eu estou pensando desde Coreia do Norte, onde o Brasil abriu uma embaixada em 2010, passando pelo Irã, com quem o Brasil tentou até conformar ali um acordo nuclear, e também em 2010, atos ali do final da diplomacia do segundo mandato do governo Lula. Então, o entendimento tradicional da política externa brasileira, que não tem só a ver com o PT, tem a ver com uma longa história diplomática, sempre foi o de que o Brasil prefere construir pontes e abrir canais de diálogo com países isolados internacionalmente, na expectativa de que o Brasil possa contribuir para uma eventual reconstrução da política nacional desses países. Não é diferente com a Venezuela. O único presidente que manteve uma postura de aberta hostilidade, de antagonismo vocal com relação à Venezuela foi o governo Jair Bolsonaro. O presidente Temer
teve ali um movimento de afastamento da Venezuela, sobretudo diante da crise constitucional em 2017, fez parte daquele grupo de Lima, né, que era o grupo dos países sul-americanos, a maioria naquele momento à direita no espectro político, que resolveram isolar a Venezuela diplomaticamente, e foi o que selou basicamente o fim da Unasul a certa altura do processo, mas o Bolsonaro é uma exceção nesse movimento amplo. O filho do então presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, chegou até a dar uma entrevista que deu bastante polêmica, que ele chegou a sinalizar que o Brasil poderia apoiar uma intervenção militar. Depois falaram que não, o presidente, o governo falaram que não, mas causou um certo espanto na época. Nadie quiere una guerra. Guerra es malo, porque hay vidas que son perdidas, hay todo un problema también de efectos colaterales. Pero yo creo que Maduro no se va a salir del poder de una manera pacífica. De alguna manera, de alguna medida, de alguna hora será necesario el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque Maduro es un criminal. Pois é, isso era uma das plataformas de política externa da candidatura Bolsonaro em 2018. Eu me lembro de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que era candidato a deputado federal, o próprio Eduardo Bolsonaro, flertando abertamente com a possibilidade de intervenção, ainda que ela seja inconstitucional, né, nos termos da nossa Constituição. Então, o Trump chegou a aventar a possibilidade de uma intervenção americana na Venezuela em 2019, quando o Bolsonaro estava lá em Washington, em março daquele ano, e quando ele fala que as cartas todas estão sobre a mesa, todas as opções possíveis, inclusive uma intervenção, estão sobre a mesa, o Bolsonaro assentiu. Então, a gente está falando claramente de um movimento excepcional da política externa brasileira, que inclusive deixou de lado, abandonou as tradições diplomáticas brasileiras. Então, nunca houve sentido, e de novo, com raras exceções, talvez ali na ditadura militar, em que a gente rompeu com Cuba e com a própria Venezuela, mas nunca houve sentido no Brasil deixar de lado parceiros estratégicos, países importantes para nós, pela situação política daquele país ou mesmo pela organização do regime político do país. O Brasil nunca teve problemas em lidar com ditaduras, entendendo que esse diálogo é importante até para que esses países possam sair da condição de autocracias. Então, eu acho que a posição do governo brasileiro é correta. O Brasil retoma, na verdade, uma tradição de longa data com relação aos vizinhos, e receber o Maduro nessas condições me parece uma situação absolutamente normal, sobretudo depois de uma longa época de anormalidade, em que os próprios diplomatas venezuelanos representando o governo Maduro foram expulsos do Brasil, né, e teve que ter uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para que isso não acontecesse de maneira abrupta. Então, a gente está falando de uma retomada de uma posição normal da diplomacia brasileira e que, de novo, nada tem a ver com presidentes A ou B, ou esquerda ou direita. O Brasil sempre teve essa postura, inclusive em governos ideologicamente muito diferentes do Lula, né? Governo Collor, governo Fernando Henrique, a situação de normalidade é uma coisa que faz parte da nossa longa tradição diplomática. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O Brasil não está em posição nem de julgar, nem de condenar unilateralmente nenhum país do mundo pelo que quer que façam. Claro que o Brasil sempre denuncia violações de direitos humanos, denuncia a violação de direito internacional que a Rússia provocou sobre a Ucrânia no passado, mas, para além disso, os canais abertos são a melhor forma, de acordo com a diplomacia e com a visão, né, da política externa brasileira, para poder ajudar esses países a eventualmente saírem dessa circunstância de fechamento político que a gente vê. Agora, professor, ainda que essa aproximação seja positiva, o Lula recebeu muitas críticas pelo tom da fala dele na reunião com o Maduro, né? Foi criticado, inclusive, por colegas da região, presidente do Uruguai, presidente do Chile, os críticos apontando uma tentativa de normalizar o regime venezuelano. Ele disse que o Maduro é vítima de uma narrativa. O presidente Lula passou do ponto nas palavras ao lado de Maduro? Carol, eu temo que sim. O Lula ele tem um hábito na política externa que é falar muitas vezes de improviso, muitas vezes se deixando levar pelas ideias. Eu acho que caberia muito bem o Lula trabalhar com discursos prontos, né, em temas altamente contenciosos, como é o tema da Venezuela ou mesmo o tema da Ucrânia. Mas não é do feitio do presidente, e ele acaba se empolgando e falando coisas que são, claro, objeto de crítica. Eu mesmo não gostei da maneira como ele endereçou a situação venezuelana. E veja, o problema não é receber o Nicolás Maduro,
O Brasil tem uma longa relação com a Venezuela e, de novo, essa vinda do Maduro se deu num contexto muito específico de reunião dos chefes de Estado e de governo da América do Sul. O problema não é ter uma boa relação com o Maduro, né, para além do julgamento sobre o que está acontecendo na Venezuela. O problema é comprar pelo valor de face a narrativa do PSUV e do Maduro a respeito do que está acontecendo no país. E reduzir a crise venezuelana, uma crise que provocou 6, 7 milhões de refugiados e de pessoas que fugiram da Venezuela pelas circunstâncias econômicas e políticas, reduzir isso a uma narrativa, a uma conspiração dos Estados Unidos e da imprensa internacional. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. Quem sabe a gente possa, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra, porque a guerra normalmente morre soldado que está em batalha, mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Então, o que me preocupou foi a maneira como o Lula construiu essa visão do que está se passando na Venezuela. É claro que chamar o Maduro para uma coletiva de imprensa, para uma declaração conjunta, como foi feito, não comporta muitas críticas. E então, naturalmente, o presidente Lula jamais faria uma crítica aberta ao Maduro na cara do presidente venezuelano. Mas uma coisa é não criticar. Outra coisa é comprar e tomar de barato aquilo que a Venezuela hoje, o governo venezuelano diz que está acontecendo, sem demonstrar nenhuma preocupação que diz respeito, ou que diga respeito à política externa brasileira. O Brasil se preocupa com a situação da Venezuela, o Brasil tem algo a perder, tanto politicamente, quanto em termos humanitários, quanto em termos econômicos com relação à Venezuela. E demonstrar preocupação com a situação do país, ainda que se solidarizando com o povo venezuelano, com o bloqueio econômico que os Estados Unidos já há muito tempo impõem sobre o país, isso é diferente de aceitar, assentir completamente aquilo que o Maduro está dizendo. Então, eu acho que o tom, ele poderia ter sido outro, ainda que a mensagem não fosse tão diferente. Isso pode atrapalhar o papel do Brasil em um processo de mediação entre o governo e a oposição? Eu acho que é cedo para dizer. Ainda tem muita coisa para acontecer, inclusive praticamente um ano até as eleições venezuelanas do ano que vem. Então, eu acho que o governo Lula ele manda uma sinalização equivocada. O presidente Lula, em particular, ele acaba antagonizando ou hostilizando a oposição da Venezuela, que será um interlocutor importante até para o Brasil no ano que vem. Ele acaba afastando certas lideranças de esquerda, progressistas da América do Sul, mas que não compartilham com Lula dessa visão da Venezuela como uma democracia oprimida pelos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma sinalização ruim, que não impede que o Brasil tenha um papel o ano que vem, ou um papel de construção de uma eventual pacificação na Venezuela, mas que dificulta caso o Lula insista nessa visão quase romântica a respeito do que se passa na Venezuela, e não só lá, no Nicarágua também, enfim, mas eu acho que a questão venezuelana é muito mais sensível do que outras, porque ela diz respeito muito diretamente ao Brasil. A gente está falando de um país que faz fronteira conosco, um país que tem mandado refugiados, inclusive, para território brasileiro. Então, por causa disso, eu acho que o Lula acaba afastando inclusive potenciais aliados progressistas, não só na América do Sul, como dentro do próprio país. Essas falas do Lula de ontem foram mal recebidas, não só pela oposição bolsonarista ou por uma oposição do Centrão, mas muita gente que votou no Lula em 2022 estava ontem muito frustrado com a maneira como Lula endereçou a ditadura do presidente Nicolás Maduro. Professor Guilherme Casarões, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, volto sempre aqui ao ponto. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo.
Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, nós usamos material do jornal chileno La Tercera. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.